A Volta ao Mundo em 80 Dias, obra de Júlio Verne. Capítulo 1. Em que Phileas Fogg e Passepartout reciprocamente se aceitam, o primeiro na qualidade de patrão, o segundo na qualidade de criado. Em 1872, a casa de número 7 da Savile Row, Burlington Gardens, casa em que Sheridan morrera em 1814, era habitada por Phileas Fogg, Esquire, um dos membros mais singulares e destacados do Reform Club de Londres, apesar de todo seu esforço em evitar, segundo parecia, chamar a atenção sobre si. Um dos maiores oradores que honram a Inglaterra, sucedia, pois, que este Phileas Fogg, personagem enigmático, de quem nada se sabia, salvo que era um homem muito polido e um dos mais perfeitos gentlemen da alta sociedade inglesa. Diziam que era parecido com Byron pela cabeça, pois que era irrepreensível quanto aos pés, mas um Byron de bigode e suíças, um Byron impassível, que teria vivido 1000 anos sem envelhecer. Inglês, seguramente, Phileas Fogg não era talvez londrino. Nunca o tinham visto, nem na bolsa, nem no banco, nem em nenhum dos corredores da City. Nem as bacias e docas de Londres jamais tinham recebido um navio cujo armador fosse o gentleman Phileas Fogg. Este gentleman não figurava em nenhuma gerência administrativa. Nunca seu nome ressoara em algum escritório de advogados, nem no Temple, nem no Lincoln's Inn, nem em Gray's Inn. Jamais pleiteara a corte do chanceler, nem ao banco da rainha, ao tesouro Exchequer, nem a qualquer corte eclesiástica. Não era industrial, nem negociante, nem comerciante, nem agricultor. Não fazia parte nem da instituição real da Grã-Bretanha, nem da instituição de Londres, nem da instituição dos artesãos, nem da instituição Roosevelt, nem da instituição literária do Oeste, nem da instituição do direito, nem desta instituição das artes e das ciências reunidas, que está sob patrocínio direto de Sua Graciosa Majestade. Não pertencia, resumindo, a nenhuma das numerosas sociedades que pupulam na capital inglesa. Da Sociedade da Amazônia, a Sociedade Entomológica, fundada principalmente com a finalidade de promover a destruição dos insetos nocivos. Phileas Fogg era membro do Reform Club, e só. A quem se admirasse de que um gentleman tão misterioso figurasse entre os membros desta distinta associação, responderíamos que foi admitido graças à recomendação dos Baring, junto aos quais tinha crédito aberto. Além disso, Phileas Fogg representava um certo ar de respeitabilidade, por serem os seus cheques pagos à vista, debitados em sua conta corrente, invariavelmente credora. Phileas Fogg seria rico? Incontestavelmente, mas como fizera fortuna era o que os mais bem informados não poderiam dizer, e Mr. Fogg seria o último a quem conviria indagar. Em todo caso, não era nada pródigo, mas sem ser ávaro, porque onde quer que faltasse uma contribuição para algo nobre, útil ou generoso, ele contribuía silenciosa e mesmo animadamente. Em suma, ninguém menos comunicativo do que este gentleman. Falava o menos possível e parecia tanto mais misterioso quanto mais silencioso se mostrava. Embora vivesse às claras, tudo o que fazia era tão matematicamente sempre o mesmo que a imaginação insatisfeita procuraria ver além. Teria viajado? Era provável, porque ninguém conhecia melhor do que ele o mapa terrestre.
Não havia lugar, por afastado que fosse, de que não parecesse ter conhecimento especial. Às vezes, mas em poucas palavras, breves e claras, corrigia os 1000 boatos que circulavam no clube a propósito de viagens perdidas ou extraviadas, viajantes perdidos ou extraviados. Indicava as verdadeiras probabilidades e suas palavras muitas vezes acharam-se como que inspiradas por uma espécie de dom profético, uma vez que o que acontecia acabava sempre por justificar. Era um homem que devia ter viajado por toda parte, pelo menos em espírito. O que era certo, todavia, é que Phileas Fogg havia muitos anos que não saía de Londres. Os que tinham tido a honra de o conhecer um pouco mais que os outros atestavam que, salvo o caminho direto que percorria diariamente para vir de sua casa para ao clube, ninguém poderia pretender tê-lo visto em outro lugar. O seu único passatempo era ler jornais e jogar whist. Neste jogo silencioso, tão apropriado à sua índole, ganhava frequentemente, mas os ganhos nunca eram por ele embolsados e respondiam por uma quantia considerável de seu orçamento destinado à caridade. Além disso, é preciso que se note, Mr. Phileas Fogg jogava evidentemente por jogar, não para ganhar. O jogo era para ele um combate, luta contra uma dificuldade, mas luta sem movimento, sem deslocamento, sem fadiga, e isso conformava-se ao seu caráter. De Phileas Fogg não se conheciam nem mulher nem filhos, o que pode acontecer às pessoas as mais honestas, nem parentes nem amigos, o que é, na verdade, mais raro ainda. Phileas Fogg vivia só na sua casa de Savile Row, onde pessoa alguma penetrava. Do seu interior ninguém cuidava, bastava-lhe um criado, almoçando e jantando no clube a horas cronometricamente determinadas, na mesma sala, à mesma hora, sem banquetear, os colegas, não convidando nenhum estranho, só voltando a casa para se deitar à meia-noite em ponto, sem jamais usar os aposentos confortáveis que o Reform Club coloca à disposição dos seus membros. Das 24 horas, passava 10 em casa, fosse para dormir, fosse para cuidar da sua toilette. Quando passeava, era invariavelmente em passo igual, na sala de entrada parquetada, ou na galeria circular por sobre a qual se arredonda um caramanchão de vidros azuis, sustentado por 20 colunas jônicas de porfírio vermelho. Se almoçava ou jantava, eram as cozinhas, a despensa, a copa, a peixaria, a leitaria do clube que forneciam à sua mesa suas suculentas reservas. Eram os criados do clube, personagens de aspecto solene, em trajes pretos, calçando sapatos palmilhados de moletom, que os serviam em uma porcelana especial e sobre admirável toalha de mesa de linha de Sacher. Eram os cristais do clube, de caprichoso modelado, que continham o seu sherry, o seu porto ou o seu claret misturado com canela, avenca e sanamomo. Era finalmente o gelo do clube, gelo vindo com imensas despesas dos lagos da América, que lhe conservavam as bebidas em estado de frescor. Se viver em tais condições é ser excêntrico, é preciso convir que a excentricidade é coisa muito boa. A casa de Savile Hall, sem ser suntuosa, se recomendava por um extremo conforto. Além disso, com os hábitos regulares do locador, o serviço reduzia-se a pouca coisa. Entretanto, Phileas Fogg exigia do seu único criado uma pontualidade, uma regularidade extraordinárias. Phileas Fogg dera aviso prévio a James Foster, porque o moço cometera a falta
de lhe trazer para a barba água a 84 graus Fahrenheit, em vez de 86, e esperava seu sucessor, que deveria apresentar-se entre 11 e 11h30. Phileas Fogg, muito bem sentado em sua poltrona, os pés juntos como os de um soldado em revista, as mãos apoiadas sobre os joelhos, o corpo aprumado, a cabeça levantada, observava o caminhar dos ponteiros de seu relógio de chão, complicadíssimo aparelho que indicava as horas, os minutos, os segundos, os dias, as quinzenas e o ano. Quando soasse 11h30, Fogg deveria, conforme seu hábito cotidiano, deixar a casa e dirigir-se para o Reform Club. Neste momento, bateram à porta da pequena sala, onde Phileas Fogg se encontrava. James Foster, o criado despedido, apareceu. O novo criado, disse James Foster. Um moço de uns 30 anos de idade apresentou-se e cumprimentou. É francês e chama-se John? Perguntou-lhe Phileas Fogg. Jean, se não lhe desagradar, respondeu o recém-vindo. Jean Passepartout, sobrenome que me ficou e que justificava a minha aptidão natural para me safar de apuros. Considero-me um rapaz honesto, senhor, mas, para ser franco, já exerci muitas profissões. Fui cantor ambulante, artista de circo, saltando como um leotard, dançando na corda como Blondin. Depois fiz-me professor de ginástica, para tornar mais úteis os meus talentos. E, por fim, fui sargento de bombeiros em Paris. Tenho até em meu currículo alguns incêndios notáveis. Mas já fazem 5 anos que deixei a França e que, desejando gozar a vida de família, sou criado de quarto na Inglaterra. Ora, achando-me sem colocação e tendo sabido que Mr. Phileas Fogg era a pessoa mais exata e mais sedentária do Reino Unido, aqui me apresentei em sua casa na esperança de viver tranquilo e até esquecer este nome de Passepartout. Passepartout me convém, respondeu o gentleman Phileas Fogg. Você me foi recomendado, tenho boas referências a seu respeito. Conhece quais são as minhas condições? Sim, senhor. Ah, muito bem. Que horas tem? 11h20, respondeu Passepartout, tirando das profundezas do bolso do colete um enorme relógio de prata. Está atrasado, disse Phileas Fogg. O senhor me desculpe, mas é impossível. Atrasado em 4 minutos. Não importa, basta constatar a diferença. Portanto, a partir deste momento, 11h29 da manhã desta quarta-feira, 2 de outubro de 1872, fica ao meu serviço. Dito isto, Phileas Fogg levantou-se, pegou seu chapéu com a mão esquerda, colocou na cabeça com um movimento automático e desapareceu, sem acrescentar uma única palavra. Passepartout ouviu a porta da rua se fechar uma primeira vez. Era seu novo patrão que saía. Depois, uma segunda vez, era seu predecessor James Foster, que por sua vez partia. Passepartout ficou só na casa de Saville Row. Capítulo 2. Em que Passepartout se convence de que finalmente encontrou seu ideal. Palavra, disse consigo Passepartout, ainda um pouco estonteado a princípio. Conheci no museu de Madame Tussaud criaturas tão vivas quanto o meu novo patrão. Convém dizer que as criaturas de Madame Tussaud são figuras de cera muito visitadas em Londres e às quais, na verdade, apenas falta a palavra. Durante os poucos instantes em que acabava de entrever Phileas Fogg, Passepartout tinha rápida, mas cuidadosamente examinado seu futuro patrão. Era um sujeito que parecia ter 40 anos, de aspecto nobre e belo,
estatura elevada que não mostrava sequer um ligeiro excesso de peso, cabelos de suíças louros, testa lisa sem rugas nas têmporas, face mais pálida que colorida, dentes magníficos. Parecia possuir, no mais alto grau, o que os fisionomistas chamam de o repouso na ação, faculdade comum a todos os que fazem mais obras que barulho. Calmo, fleumático, olhar límpido, pálpebra imóvel. Era o tipo acabado desses ingleses de sangue frio que se encontram frequentemente no Reino Unido e cuja atitude pouco acadêmica, angélica, Kaufmann maravilhosamente reproduziu nas suas telas. Visto nos diversos atos de sua existência, este gentleman dava a ideia de um indivíduo bem equilibrado em todas as suas partes, muito refletido, tão perfeito como um cronômetro. Era Passepartout. Já Phileas Fogg era exatidão personificada, o que se via claramente pela expressão dos seus pés e de suas mãos, porque no homem, assim como nos animais, os próprios membros são em si órgãos expressivos das paixões. Phileas Fogg era desses indivíduos, matematicamente exatos, que jamais apressados e sempre prontos, são econômicos em seus passos e em seus movimentos. Não dava uma passada a mais, indo sempre pelo caminho mais curto. Não perdia tempo sequer um instante a olhar para o teto. Não se permitia um gesto supérfluo. Ninguém nunca o tinha visto comovido ou perturbado. Era o homem menos apressado do mundo, mas chegava sempre a tempo. Compreender-se-á, portanto, a razão porque vivia só e, por assim dizer, fora de toda relação social. Sabia que na vida é preciso ter em conta os atritos e como os atritos atrasam para os evitar, não entrava em contato com ninguém. Quanto a Jean, vulgo Passepartout, um verdadeiro parisiense de Paris, nos 5 anos que habitava a Inglaterra e ali exercia em Londres a profissão de criado de quarto, em vão procurara um patrão a quem pudesse se afeiçoar. Passepartout não era um desses frontins ou mascarilhos que, empestigados, nariz ao vento, olhar firme, olho seco, não passam de impudentes velhacos. Não, Passepartout era um rapaz excelente, fisionomia amável, lábios um pouco salientes, sempre prontos para degustar ou para acariciar um ser doce e serviçal, com uma dessas cabeças redondas que a gente gosta de ver sobre os ombros de um amigo. Tinha os olhos azuis, a cor do rosto animada, a figura suficientemente gorda para que pudesse ver seus olhos. Peito amplo, talhe forte, uma musculatura vigorosa e possuía uma força hérculea que os exercícios da sua mocidade tinham desenvolvido muito. Seus cabelos castanhos eram um pouco revoltos. Se os escultores da antiguidade conheciam 18 maneiras de compor a cabeleira de Minerva, Passepartout só conhecia uma para arranjar a sua. 3 passadas de pente e estava penteado. Dizer que o caráter expansivo deste rapaz haver-se-ia de harmonizar com o de Phileas Fogg é coisa que a prudência mais elementar não permitiria dizer. Seria Passepartout o criado funcionalmente exato que convinha a seu patrão? Só o tempo diria. Depois de ter dito, como se sabe, uma mocidade, tido, bastante vagabunda, aspirava ao repouso. Tendo ouvido gabar o metodismo inglês e a proverbial frieza dos gentlemen, veio procurar fortuna na Inglaterra. Mas até então a sorte lhe fora ingrata. Não pudera se enraizar em parte alguma. Servira em 10 casas. Em todos os patrões eram caprichosos, extravagantes,
e gostavam ou de correr aventuras ou correr países, o que não poderia convir a Passepartout. Seu último patrão, o jovem Lord Longsferry, membro do parlamento, depois de passar suas noites nos Reutersrooms de Haymarket, voltava com muita frequência para casa sobre os ombros dos policemen. Passepartout, que queria, acima de tudo, ter respeito por seu patrão, arriscou algumas respeitosas observações que foram mal recebidas e rompeu. Neste meio tempo, soube que Phileas Fogg Square procurava um criado. Tirou informações a respeito deste gentleman, um personagem cuja existência era tão regular que não transnoitava, que não viajava, que não se ausentava jamais, sequer um dia, certamente lhe conviria. Apresentou-se e foi admitido nas condições que sabemos.